Então, esses slides aqui são da aula de África Antiga, né, os povos africanos, que foi dada em sala de aula. Vou explicar rapidamente sobre eles e vocês podem ler depois com calma, tá bom? Primeiramente, falamos aí que o islamismo, ele começou a se difundir pela África no século VII. Os povos do deserto do Saara, principalmente os berberes, se tornaram em boa parte a maioria islâmicos. Falamos aí que também esses três reinos, né, império, na verdade, o Mali e Songhai, se tornaram islâmicos também, né? O primeiro a existir foi Gana, depois o Mali, depois o Songhai englobou os dois. Gana, então, o primeiro grande reino dessa África Ocidental, tá? Formado por grande parte aí de comerciantes que vinham do Saara, né? Que traziam os seus alimentos, né? As suas mercadorias para serem trocadas nas cidades aí desse império, tá? Também realizavam a agricultura e o artesanato, né? O rei de Gana ele era visto como um rei com poderes sagrados, né? E ele estabelecia aliança com outras aldeias por meio de casamentos, né? Que fazia com mulheres de aldeias diferentes. Então, muitos intelectuais e líderes religiosos muçulmanos se instalaram na capital de Gana. Camadas populares, o próprio rei, não se converteram aí ao islamismo e isso trouxe muitas batalhas, isso trouxe muitos conflitos para o reino que acabou sendo conquistado pelo reino do Mali no século XIII. Império do Mali. No início do século XIII, os povos de etnia Mandinga, liderados pelo príncipe Sundiata Keita, eles vão conquistando terras e acabam formando o Império do Mali. Sundiata Keita se converte ao islamismo, assumindo o título de Mansa, né? E a principal cidade desse império era Tombuctu, né? Que estava às margens do rio Níger e era um grande centro comercial. No Império do Mali tinha muitas escolas de estudo do Alcorão, o que contribuiu para expandir bastante o islamismo nesse reino. E também tinha a mesquita de Sancoré, onde passou a funcionar uma universidade com o mesmo nome. O Mali tinha uma economia muito próspera, baseada na agricultura, artesanato, comércio. Os malineses cultivavam arroz, milhete, inhame, algodão, feijão, também o sal, o ouro, o cobre e a noz de cola eram produtos muito valiosos. A noz de cola é uma semente que é usada para hidratação, que dá a sensação de refrescância. O Império do Mali, então, ele durou quase 250 anos, né? E depois foi englobado pelo Império do Songhai. Os Bantus, eles estão aí ao sul do deserto do Saara, por volta de 1500, século XV, então, os povos Bantus vão se expandindo para o centro, leste e sul do continente africano. Eles acabam também, além de caça, coleta de frutos, se tornando grandes agricultores e passaram a dominar a técnica da metalurgia. Aí os países, então, em que os bantus se distribuem atualmente. O Reino do Congo, então, está situado na baía do rio Zaire, tá? Então, são vários os grupos bantus, né? É importante falar aí que os bantus não formam um único povo, são várias etnias, e justamente aí por meio de conquista, alianças, casamentos, foi estabelecido um grande reino aí com o qual os portugueses fizeram contato, né? Desde o século XV, um dos primeiros reinos aí a ser basicamente que conquistado pelos portugueses. O rei, ele aderiu ao cristianismo e passou a se chamar João, né? Adotou um nome português, portanto. E a influência do Bantus é muito sentida na nossa cultura hoje. Na economia, eles se dedicavam à caça, pesca, coleta de alimentos. Na
tradição, o fundador do Reino do Congo era um rei ferreiro. Então, esse trabalho de metalurgia era reservado aos nobres. O comércio era bem intenso, tinha destaque para ferro, objetos de marfim, cerâmica, tecidos, joias, né? As cidades aí, elas pagavam um tributo ao rei do Congo, tá? Que também tinha um poder sagrado, né? A monarquia teocrática, né? O rei com poder político e religioso, tá? Os Iorubás, outro grupo aí majoritário que veio para o Brasil, que se situava na África subsaariana e está distribuído pelos países atuais que vocês veem aí, né? Nigéria, Benin, Togo, Serra Leoa. São um conjunto de povos também com bastantes diferenças culturais, tá? Não dá para também, né, a gente tomar eles como um único povo, vamos dizer assim, são várias etnias. As principais cidades eram Ifé, Queto e Oió, tá? Comércio, principal atividade econômica, tinham aí objetos de couro, metal, marfim, né, serralheria, fundição. Ifé era uma capital religiosa. Para eles, ali foi onde o deus Oduduá criou a humanidade. O Oni era um chefe político e religioso nessa cidade e confirmava a autoridade de líderes de outras cidades. Os iorubás produziam esculturas atraentes, realistas, com cabeças humanas feitas de bronze de tamanho natural. O reino do Benin, né, sudeste da cidade de Fé, por volta do século XIII, se formou esse reino do Benin, né? Então, segundo a tradição, esse reino foi fundado por um descendente de Ododuá, que foi obrigado a descer do céu até Ifé, levando nas mãos um galo, um pouco de terra e um grão. A terra caiu sobre a água, o galo a recuperou e transformou em um território. Do grão nasceu uma árvore com 16 pedaços que representavam os 16 reinos iorubás. Então, esse é o mito de fundação desse povo, né? Desse reino, tá? O modelo era a monarquia teocrática ainda, né? Cidade mais importante se chamava Benin mesmo, e tinham ruas e avenidas muito bem planejadas, né? Igual de muitas cidades europeias. Cultivavam muitos produtos também, tinha um comércio bastante próspero. O palácio do Obá, que era o rei, né, era lindíssimo, tinha esculturas de bronze, uma decoração aí em marfim, né, enfim, a arte iorubá, representada principalmente em Ifé e no Benin, alcançou assim, grande influência na Europa e na América também. Emanuel Araújo é um dos expoentes dessa arte, tá? Então, o Emanuel Araújo, ele é um artista plástico baiano que ganhou muitos prêmios, que foi aí professor em Nova York, que ele também foi aí o diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo, né? Foi, enfim, recebeu inúmeras homenagens. Os iorubás no Brasil, eles foram trazidos principalmente a partir do século XIX, né, a partir do Porto de Salvador. Não se respeitava a hierarquia, foram trazidos sacerdotes, príncipes, líderes políticos e artistas, né, e por isso mesmo, como foram trazidos muitas pessoas letradas, né, a arte iorubá, ela tem grande representação no Nordeste, principalmente na Bahia, com Olodum, Carlinhos Brown, Margarete Menezes. Os iorubás foram responsáveis também por introduzir o candomblé no Brasil. Então, essa é uma grande herança cultural dos povos iorubás. As obras do Emanuel Araújo, elas distorcem um pouco a realidade e elas têm a ver muito com essa cultura africana, né, com os orixás. Assim, também o mestre Didi, o mestre Didi que fez pesquisa de campo em alguns países da África, né, que ganhou aí prêmios da Unesco, tá? Ele é coordenador do Conselho Religioso do Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira, tá? Então, aqui alguns exemplos da arte aí do mestre Didi, tá? Que representam aí o panteão, né, os orixás africanos.
O reino do Songhai, né, daqueles 3 reinos, então, né, Gana, Mali, o Songhai, ele vai englobar aí os reinos de Gana e do Mali, tá? Então, foi o último grande reino dessa África Ocidental e que os portugueses chegaram a conhecer, né? E tinham 3 grandes cidades, Gaudi, Gené e Tombuctu, ou Timbuktu, né, que é a mesma cidade, que haviam pertencido ao Império do Mali, que eram grandes centros comerciais e culturais, como a gente já falou, tinham muitas escolas islâmicas. O imperador do Songhai, ele aboliu privilégios da nobreza africana e, justamente admitindo intelectuais do povo nos cargos do governo, ele acabou fazendo com que a nobreza se revoltasse contra ele, tá? Então, no século XV, na verdade, antes da chegada dos portugueses, esse império foi invadido pelos marroquinos, né? Mas deixou as suas raízes culturais, como essa mesquita aí de Sancoré, né? Onde funcionava, aliás, a universidade do mesmo nome. Os Soalis aí são um grupo linguístico do grupo Banto, tá? Então, uma etnia Banto. Ocuparam a região do atual Moçambique, Zanzibar, Tanzânia, né? Eles foram depois invadidos, né, por árabes, por indianos, persas. Então, formou-se uma sociedade aí com bastante sincretismo cultural, né? Fazia um comércio também bastante próspero,